Olha, hoje, dia 16 de dezembro, é o dia do teatro amador e o professor Rafael Barros fala sobre o surgimento do teatro e também de algumas raras potencialidades do teatro aqui no município de Sumé. Acompanhe comigo na reportagem do Anderson Barbosa. Hoje é o dia do teatro amador. Eu gostaria, de fazer um recorte temporal histórico com relação ao surgimento das primeiras práticas teatrais. Não vou falar basicamente sobre os cultos pagãos, que vinham no sentido de homenagear deuses como Dionísio, deus do vinho, e que tinha também essa questão teatral muito forte ali envolvida, mas fala um pouco antes, quando os homens paleolíticos, viviam nas cavernas e não tinham a aquisição da linguagem falada. Então eles utilizavam os gestos. Como todos nós sabemos e utilizamos também para falar. Algumas pessoas gesticulam mais, outras não. Certo? Mas tudo aquilo quer comunicar algo. Então os homens da caverna, como eles não podiam falar, eles não sabiam falar, na verdade, eles não tiveram esse processo de aquisição da linguagem falada, eles se desenvolviam e comunicavam-se entre si a partir dos gestos. Então, o homem paleolítico, quando ele ia buscar a sua subsistência, a sua comida, a sua caça, ele chegava em casa e contava para as outras pessoas como foi que realizou aquela caça. Então aí a gente já vê um embrião do teatro, da imitação do que ocorreu naquele momento, certo? E a palavra teatro, gente, ela vem do grego, que quer dizer lugar de onde se vê, ou seja, teatron. Mas o teatro, já o teatro amador, o teatro profissional, não necessariamente ele precisa se desenvolver em um lugar chamado teatro. Ele pode se desenvolver na rua, ele pode se desenvolver em um palco que esteja ali improvisado, em algum determinado lugar. E me questionaram o que viria a ser um teatro amador. Basicamente, na minha concepção, eu não sou um estudioso tão aprofundado de teatro, mas basicamente para mim o teatro amador é feito por pessoas que querem aprender, que têm curiosidade e que acreditam que aquela arte pode desenvolver algo de bom nas outras pessoas que estejam participando, Então ocorre a preparação do ator também, assim como num teatro profissional, a partir dos jogos teatrais, para desenvolver percepção, para desenvolver voz, para desenvolver presença de palco e entre outras potencialidades que o ator pode desenvolver nessa formação continuada, do ator, a partir dos jogos teatrais e a partir de outras experiências também de pessoas mais experientes, certo? No nosso Cariri, mais especificamente, eu vou me reportar a Sumé, nós percebemos que o teatro ele não tem tanta força, ainda que algumas pessoas sejam tão engajadas, como o professor Zito Júnior. Zito foi meu professor, mas nós trabalhávamos muito mais a partir da questão das artes plásticas. Eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com o professor Zito a partir do teatro. Mas ele sempre foi um militante muito forte com relação a essa arte. Dramaturgo, diretor, preparador de atores, enfim. Tirava muita gente das ruas e levava para poder trabalhar essa questão também, do teatro. Nós também temos uns conceitos que podem ser abordados em outro momento, como o teatro político e entre outros. Então, assim, dentro dessa perspectiva do Cariri, da valorização e do fazer, eu não vejo tão fortemente evidenciada a questão do teatro. Na UFCG aqui em Sumé, nós recebemos uma vez uma professora, ela veio para compor o time de professores da UFCG, a professora Eliane, perdão, e ela se desenvolvia, se engajava muito com relação ao teatro. Eu achava muito bonito e fascinante que ela levava o teatro, as práticas teatrais para a zona rural, para os sítios, para os lugares onde as pessoas não imaginariam ter acesso àquela arte. Então, a professora Eliane também deve ser lembrada neste momento aqui da minha fala, porque ela foi uma engajada, uma pessoa engajada, uma pessoa militante, uma pessoa que acreditou na arte teatral, certo? E que outras pessoas também possam perceber essas potencialidades do teatro. Eu paguei algumas disciplinas de teatro na UFCG, depois eu saí como aluno formado, como professor formado, desenvolvi algumas práticas na Escola Pai Eterno, onde trabalhei por alguns dias, alguns anos na verdade, e em um ano seguinte nós não tínhamos mais a disciplina de teatro e os alunos cobravam, porque além de existir um certo divertimento, existe aprendizado.
é como uma professora minha já falou em outros momentos, né? É uma brincadeira séria. Nós estamos ali desenvolvendo jogos, nós estamos ali formando pessoas, estamos formando mentes, estamos formando cidadãos melhores, né, para o mundo. Então o teatro tem essa potencialidade e deve ser visto pelos governantes, pelos articuladores culturais, como uma dessas potencialidades, né, para ser trabalhado dentro tanto da educação formal como da educação não formal, nas ONGs, associações, projetos que a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal vem a desenvolver. E o professor, que também é esse articulador, engajador, ele precisa buscar também se desenvolver, né? Buscar se reciclar, buscar outras práticas e aprender junto com o todo. Eu acho que o teatro, tanto amador como profissional, é algo holístico, tem que pensar o todo. Tem que pensar não somente aquilo que está lá na sala de ensaios, não somente os alunos, mas tudo que esses alunos vivenciam e tudo que a sociedade vem passando. Então, eu corroboro falando que o teatro é político, mas não é político de que se direciona a um partido. É político porque pensa questões da sociedade, é político porque lida com pessoas que são parte dessa sociedade e é político porque forma, né? Porque faz refletir. Então, eu sei que existem algumas práticas dentro da academia e que às vezes fica muito ali restrito. Mas existem professoras, né? Existiam, no caso, né? A professora Eliane já partiu, já nos deixou, que pensavam fora dessa caixinha, que pensavam fora daqueles muros dos deuses, né? Imortalizados enquanto professores. Ela pensava o povo. Ela pensava em um teatro político como Boal, como Brecht, né, que pensava as questões do povo, que pensava esse acesso da cultura. Quem aqui em Sumé poderia, né, algumas pessoas que não são abastadas, né, que não têm certo poder aquisitivo, de ir a um teatro, de ver um espetáculo, de ver uma encenação. Então a professora Eliane, dentro dessa perspectiva do teatro, ela foi muito importante aqui no Cariri Paraibano, assim como o professor Zito Júnior, que ainda vem galgando, né, os seus passos. Tem muitas obras escritas, tem filmes lançados. Então, assim, eu fecho minha fala para não ser tão prolixo, pensando que o teatro amador, ele é um articulador social, enquanto arte, enquanto espaço político, porque pensa as questões sociais e pensa o desenvolvimento de pessoas também. Então, minha fala com relação ao teatro amador neste dia de hoje é esse, que os governantes pensem também em estratégias para inserir o teatro em suas rotas culturais, em suas práticas pedagógicas, para que nós possamos também ter acesso a outras culturas, né? Que são ditas eruditas, né? Mas que também podem ser populares. O teatro pensado por Ariano Suassuna era um teatro que vinha ligado ao erudito e ao popular. E se tornou aquele movimento armorial, né, que congrega várias artes. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizada, com toda a parte burocrática sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui, vem!